Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Razão Pastor Alemão. Hoje vamos falar sobre Schutzhund, uma prova de trabalho desenvolvida para pastor alemão e que virou um esporte. Este vídeo está baseado no livro Schutzhund Theory and Training Methods by Susan Barwick e Stuart Hillard, textos diversos e minha vivência de 40 anos como criador. Mas antes, deixe-me apresentar, sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção do CBPA e Coab. E vamos ao vídeo. O cão é um membro da família amigável e bem-humorado, um protetor alerta e corajoso, e um companheiro obediente e confiável. Essas qualidades não são apenas produtos de sua criação e de como foi ensinado a se comportar. Eles também são resultado de sua herança genética, a qualidade de seus pais, avós e pais também. Schutzhund é um esporte cujo objetivo é avaliar o caráter de um cão, dando-lhe trabalho para fazer e, em seguida, comparando seu desempenho com o de outros cães de trabalho. Em alemão, a palavra Schutzhund significa literalmente cão de proteção, pois é isso que o Schutzhund deve ser. O esporte evoluiu na Alemanha por parte da virada do século XX como um meio de testar e preservar o caráter e a utilidade dos cães de trabalho. Como um teste de trabalho, Schutzhund mede a estabilidade mental do cão, resistência, eficiência estrutural, capacidade de olfato, vontade de trabalhar, coragem e capacidade de treinamento. Embora cães de outras raças também sejam admitidos nos testes de Schutzhund, esse teste de avaliação da raça foi desenvolvido especificamente para o pastor alemão. Schutzhund destina-se a demonstrar a inteligência e utilidade do cão. O cão ideal possui certas qualidades inerentes de caráter. A criação do Schutzhund faz parte da história do pastor alemão. Veja nosso vídeo sobre a história do pastor alemão, cujo link está no card acima. Na época, inúmeras competições informais eram realizadas em pequenas aldeias por toda a Europa, e Stefanis, criador da raça, formalizou essas competições sob os auspícios da SV, ou SV, ou Clube Alemão do Pastor Alemão, e as estruturou para incluir testes de desempenho em rastreamento, obediência e proteção. Essas competições de treinamento se tornaram o esporte que conhecemos hoje como Schutzhund. O primeiro teste de Schutzhund foi realizado na Alemanha em 1901 para enfatizar o temperamento e habilidade de trabalhos corretos da raça pastor alemão. Originalmente, esses cães eram cães de pastoreio, mas a industrialização da Alemanha encorajou os criadores a promover o uso de seus cães como cães policiais e militares, também encorajados pelo capitão Stefanis, como falamos no nosso vídeo sobre a história da raça. A SV, o Verein für Deutsche Hund, o Clube Mãe, ficou preocupado que isso levasse a uma criação descuidada e características indesejáveis como instabilidade mental, por isso desenvolveu o teste de Schutzhund. Desde então, muitos outros países e organizações de cães de trabalho também adotaram o Schutzhund como esporte e teste de desempenho de trabalho em cães. As regras internacionais foram estabelecidas e são administradas pela VDH, Verein für Deutsche Hundesport. Para o Campeonato Mundial da USV, mais de 25 países enviam equipes de competidores. Este esporte para cães de trabalho oferece uma oportunidade para os donos treinarem seus cães e competirem entre si pelo reconhecimento da capacidade do treinador de treinar e da capacidade do cão de executar conforme necessário. É um esporte apreciado por pessoas de diversas profissões que se unem em uma camaradagem nascida do interesse comum em trabalhar com seus cães. Pessoas de todas as idades e condições de vida, mesmo aquelas com deficiências significativas, apreciam o Schutzhund como esporte. Muitas vezes é um esporte familiar. Um cão pastor alemão na Alemanha não pode receber documentos oficiais de registro a menos que ambos os pais tenham passado por um teste de Schutzhund. Além disso, a menos que o próprio cão também passe por um exame de Schutzhund, ele não pode ser exibido em exposições de conformação e não é elegível para cobiçar a classificação V ou excelente em beleza e estrutura. Não pode concorrer ao título de Sieger na Alemanha
e não será recomendada para a reprodução por um juiz de seleção. Ao garantir que um cão só será usado para a reprodução se tiver o caráter e os atributos de trabalho necessários para passar em um teste de desempenho, os alemães garantiram um longo legado para o pastor alemão como animal de trabalho. O teste de Schutzhund é um teste de caráter e capacidade de treinamento que dura um dia inteiro. É uma avaliação da estabilidade, força e disposição do cão. O animal deve ser um generalista multitalentoso que possa, no espaço de um dia, competir com sucesso em 3 fases totalmente diferentes de desempenho: rastreamento, faro, obediência e proteção. As nomenclaturas mudaram e as provas de Schutzhund têm hoje o nome de IGP. Schutzhund 1, antigamente chamado no Brasil de CG1, cão de guarda grau 1, hoje é chamado de IGP1. É o título mais elementar concedido, enquanto Schutzhund 3 exige o nível mais desafiador de habilidade. O teste de faro avalia a perseverança e concentração do cão, sua capacidade de olfato e a sua vontade de trabalhar para o seu treinador. O animal deve seguir os passos de um marcador de pista, encontrando e indicando ao seu condutor objetos chamados artigos que um marcador deixou na pista. Com cada categoria, Schutzhund 1, 2 ou 3, o comprimento e a idade da pista aumentam. A obediência avalia a capacidade de resposta do cão ao seu condutor. O teste de obediência envolve uma série de situações diferentes em que o cão deve cumprir com avidez e precisão as ordens de um treinador ou condutor. Ele deve ser proficiente em acompanhar ao lado do seu condutor, recuperar, pular e executar uma variedade de habilidades. A fase de proteção mede a coragem do cão, desejo de combate, autoconfiança e obediência ao seu treinador em circunstâncias muito emocionantes e difíceis. Esta fase envolve procurar e alertar seu condutor sobre um vilão oculto, parando agressivamente um ataque ao seu condutor e impedindo a fuga do vilão, entre outras habilidades. O julgamento é presidido por um juiz reconhecido. Entenda-se que o juiz será um colega treinador, uma pessoa que tem anos de experiência com cães de trabalho. Ele deve ter um sentimento pelos animais e ser capaz de ver o quadro completo do que um cão de trabalho representa. Espera-se que o juiz tenha a capacidade de observar um cão trabalhar por um tempo e então saber o que está em seu coração, o que ele tem dentro. O trabalho do juiz é ostensivamente determinar um vencedor, mas, possivelmente mais importante, seu trabalho é promover os animais que apresentam qualidade excepcional de caráter para que sejam usados para a reprodução, desde que também atendam a vários outros requisitos de beleza e saúde física, e eliminar os animais que são deficientes ou defeituosos em caráter. Assim, ele pode e irá desqualificar um cão em qualquer ponto durante um julgamento se o animal mostrar uma falha temperamental grave. O julgamento de Schutzhund é sancionado e organizado por um clube local de Schutzhund que faz parte de uma grande organização de Schutzhund. Para ser inscrito numa prova de Schutzhund, o cão necessita primeiro ter passado numa prova de BH, ou CAC em português, cão de companhia. O BH é um diploma para cães de companhia seguros no trânsito que testa o temperamento do cão dentro e ao redor das pessoas. Ele inclui obediência formal básica, com e sem guia, sentando, deitando e ficando em um lugar específico, bem como testes práticos de caráter do cão em situações cotidianas. Esses incluem reação a situações normais envolvendo multidões de pessoas, ruídos estranhos, corredores, carros e outros cães. Todo o trabalho, com exceção da fase de faro, onde há o uso da guia opcional, é sem guia, incluindo a introdução ao juiz em Schutzhund 1. Para o Schutzhund 1, o cão deve ter pelo menos 18 meses de idade. O cão deve, sem guia, sentar e deitar durante uma caminhada e os testes de permanência, bem como ir em frente. Deve buscar objetos no plano, sobre um obstáculo e sobre uma escalada.
No faro, deve ser capaz de seguir uma pista colocada pelo seu condutor pelo menos 20 minutos antes. Há também testes de proteção. Para o Schutzhund 2, o cão já deve ter obtido o grau de Schutzhund 1. Ele deve passar novamente em todos os testes de obediência e proteção exigidos para o grau de Schutzhund 1, mas esses testes para o Schutzhund 2 são mais difíceis e exigem maior resistência, agilidade e, acima de tudo, controle. No faro, o candidato a Schutzhund 2 deve ser capaz de seguir uma pista colocada por um estranho pelo menos 30 minutos antes. Para o Schutzhund 3, deve ter conquistado os títulos de Schutzhund 1 e 2 e, novamente, os testes agora são mais difíceis. No rastreamento, o cão deve seguir uma trilha que foi colocada por um estranho pelo menos 60 minutos antes. A pista tem 4 curvas, em comparação com as 2 curvas para Schutzhund 1 e 2, e há 3 objetos em vez de 2, que devem ser encontrados pelo cão. A imagem de obediência, força, ânsia e confiança apresentada por uma excelente equipe de Schutzhund 3 é uma bela ilustração da parceria entre humano e cão. Veja o regulamento para provas de trabalho no site do CBPA, cujo link está no comentário fixado. O que o juiz procura no cão? Em todas as 3 etapas da prova de Schutzhund 1, 2 ou 3, cada uma das 3 fases, faro, obediência e proteção, valem 100 pontos, totalizando 300 pontos. Se o cão não receber um mínimo de 70 pontos no faro, 70 pontos na obediência e 70 pontos na proteção, ou se o cão falhar no teste de temperamento pré-teste, ele não recebe um diploma naquele dia e deve repetir todo o teste, passando por todas as fases do teste em uma tentativa posterior. Em todos os eventos, o juiz procura um cão de trabalho ávido, concentrado e preciso. Altas classificações e pontuações são dadas ao animal que demonstram forte vontade e capacidade de trabalhar para o condutor humano. Embora a pontuação de aprovação para um grau nível Schutzhund 1, 2 e 3 seja de 210 pontos, ou seja, 70 pontos em cada fase, é muito importante notar que os cães que não atingem 80 pontos na fase de proteção não podem passar para o próximo grau ou nível de Schutzhund. Ou seja, o cão competindo no Schutzhund 1 e alcançando 79 pontos ou menos na proteção não pode fazer o Schutzhund 2 e assim por diante. Para um cão que não atingiu 80 pontos na fase de proteção do Schutzhund 2 não pode prosseguir para o Schutzhund 3. O mesmo se aplica ao Coring ou seleção. O cão deve fazer seus 80 pontos na fase de proteção do Schutzhund 1 antes de passar pelo exame de seleção. Como é um cão treinado em Schutzhund em casa? Como o Schutzhund é uma demonstração das características mais desejáveis do pastor alemão, cães bem treinados em Schutzhund costumam ser excelentes companheiros em casa. O pastor alemão, como qualquer outro cão de trabalho que possui estabilidade mental, tem confiança em si mesmo, permitindo que esteja em paz com o ambiente. Além das eficiências estruturais sólidas para um trabalho longo e árduo, o padrão do pastor alemão exige estabilidade mental e vontade de trabalhar. O cão deve ser acessível, mantendo-se quieto, demonstrando confiança e disposição para atender propostas sem necessariamente fazê-las. Deve ser geralmente calmo, muito ansioso e alerta quando a situação o justificar. Deve ser destemido, mas também bom com as crianças. O pastor alemão não deve ser tímido ou reagir nervosamente a sons ou visões incomuns. Um cão que é excessivamente agressivo por causa dos seus medos gerais de pessoas e eventos pode ser extremamente perigoso. O Sport Schutzhund é projetado para identificar e eliminar esses cães do plantel. Como o treinamento de Schutzhund dá ao dono um grande controle sobre o cão, o dono é capaz de deixar o cão se divertir mais. O treinamento de Schutzhund não é apenas agradável para o cão, mas o cão treinado para Schutzhund sabe como agradar seus donos, criando um vínculo mais forte entre o cão e os donos. O cão treinado em Schutzhund para o trabalho policial. Um cão que tem um bom desempenho no trabalho de Schutzhund é obviamente um bom candidato para o trabalho policial.
Os cães policiais, como outros cães de serviço, devem ter temperamentos com uma boa base de inteligência e utilidade. Uma quantidade mínima de treinamento adicional faz com que muitos cães Schutzhund bem treinados estejam prontos para o serviço policial ativo. Esses cães policiais destemidos também podem trabalhar em torno de crianças e em multidões sem preocupação por parte dos seus condutores. Escolher um filhote adequado para Schutzhund. O cão para competir em Schutzhund deve ser escolhido de ninhadas provenientes de pais cujas características sejam favoráveis para um bom desempenho nas provas. Essas características incluem não apenas a estrutura física do cão, que é muito importante, mas também seu temperamento. A seleção das linhagens das quais você deseja que seu filhote origine pode gerar conselhos. Depois de determinar que as linhagens da mãe e do pai em potencial são de alta qualidade, você deve observar os pais, especialmente a mãe, se isso for possível. A mãe será a principal influência sobre o filhote nas primeiras 6 semanas de vida. Se a mãe estiver nervosa ou insegura, é provável que essa incerteza seja transferida para a prole. Se você conseguir ver a ninhada, observe os filhotes juntos e também separadamente para tentar determinar qual é o melhor filhote. Defeitos estruturais óbvios ou problemas de saúde devem ser observados. Vide nosso vídeo Como Escolher um Filhote, cujo link está no card acima. Ao fazer a triagem dos cães para selecionar os espécimes adequados para a reprodução, a prova de Schutzhund ajuda a manter a qualidade da raça em um nível muito alto. Assim, há um nível muito alto de garantia de que filhotes nascidos de mães Schutzhund e filhos de cães Schutzhund são mais propensos a ter temperamento confiável, alta inteligência, nervos estáveis e resistentes, sem extrema, grande força e estruturas sólidas. Gostam do treinamento Schutzhund? Se treinados de maneira correta, os cães gostam de trabalhar, como pode ver qualquer pessoa que participe de uma competição de Schutzhund. A alegria dos cães em trabalhar com seus condutores é evidente. Por milhares de anos, os cães se adaptaram para servir aos humanos em um relacionamento mutuamente benéfico. Enquanto os cães podiam se mover rapidamente, caçar presas e proteger rebanhos de seu dono, os humanos podiam fornecer comida, abrigo dos elementos mais severos e proteção contra predadores maiores, além de cuidar dos ferimentos do cão. A razão de ser de um cão é servir aos humanos. O treinamento de Schutzhund ajuda a desenvolver os instintos naturais do cão em um alto nível. Cães autoconfiantes, fazendo trabalhos para os quais são bem treinados, são cães felizes. Rabos abanando, sons de excitação e puxões fortes na coleira mostram a um observador em um julgamento de Schutzhund quanta satisfação os cães encontram nesse trabalho.
Esse é o vídeo, pessoal. Agradeço aos que ficaram comigo até aqui e espero que este vídeo encoraje os proprietários e futuros proprietários a treinarem seus cães. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para que sejam lembrados dos novos vídeos e deixe um like. Isto ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para outros interessados. E até o próximo vídeo. Tchau!